Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando em mais uma segunda-feira, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Hoje é dia 15 de janeiro, mais uma vez, muita luz, muita paz, né? Muitas alegrias, que você tenha uma semana extremamente especial. Gente, olha só que interessante. No Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 7, e também no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 11, né, no versículo 9, nós vamos encontrar uma das mais importantes lições de Jesus para todos nós. Pedi e obtereis, né? Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Nessa lição extraordinária histórica, Jesus, como nós já falamos aqui algumas vezes, deixa claro que não existe nada que seja impossível. Aliás, gente, acho que a única coisa impossível na vida de alguém aqui na Terra é Deus cometer um erro, né? Porque tirando isso, tudo é possível quando nós nos alinhamos com as leis divinas, fazemos a nossa parte e deixamos o tempo atuar. Nós vemos muitas vezes, né, que pessoas, por uma série de questões, duvidam da sua própria capacidade de vencer problemas. Eu espero que não seja o seu caso, mas provavelmente é, porque boa parte da humanidade é assim. Né? Muitas pessoas têm um potencial enorme para vencer problemas familiares, para superar, né, dificuldades financeiras, afetivas, problemas graves de saúde, mas o medo do futuro, a dúvida em relação a si mesmo, faz com que essas pessoas, infelizmente, se distanciem dessa capacidade extraordinária de romper limites. E é incrível, gente, como a nossa vida se transforma quando a gente descobre que o possível e o impossível quase sempre é simplesmente uma barreira que a gente coloca na nossa mente. E veja que essa é uma questão histórica, né? Pra vocês terem noção, o atletismo mostra exemplos inúmeros disso que eu estou dizendo para vocês. Durante muitos anos, havia uma ideia de que era impossível o homem correr abaixo, né, os 100 metros rasos, abaixo de 10 segundos. Mas assim, muita gente tentou fazer isso e ninguém conseguiu. Aí, de repente, né, um sujeito lá, olha que coisa, hein? Lá na década de 60, né? Na final olímpica, lá em 1968, ele consegue bater essa barreira, né, com todas as dificuldades. Foi um americano, Jim Hines. Ele bate a barreira dos 100 metros, corre em menos de 10 segundos. Parecia que era uma coisa impossível e tinha sido quebrada e que com certeza ninguém faria de novo. Vou repetir. Uma vez na década de 60, por incrível que pareça, depois de 2010, mais de 400 vezes nós tínhamos a barreira dos 100 metros rasos tendo sido corridas em menos de 10 segundos. Mas não era impossível? Tem outra história interessantíssima, acho que essa ainda é mais legal ainda, né? Sir Roger Bannister, não sei se vocês já ouviram falar dele. O Bannister, gente, foi um grande médico, um cardiologista britânico, né? Que antes de ser cardiologista, ele era corredor também, é o que ele chama de médio fundista, né? Ele corria o que ele chamava de milha. Hoje em dia não existe mais essa corrida olímpica, o que equivale seria a corrida de 1.500 metros. Mas enfim, na época a milha nunca tinha sido corrida abaixo de 4 minutos. Né? Até então, o Bannister ele foi o primeiro a fazer isso. Em 6 de maio de 1954, ele correu, ele estudava em Oxford na época, né? Era estudante de medicina, e ele corre essa milha em menos de 4 minutos. Tinha sido um recorde histórico, porque as pessoas consideravam impossível. Por incrível que pareça, uma semana depois, veja bem, décadas ninguém nunca tinha corrido. Quando ele quebrou a barreira, uma semana depois, um australiano quebra a barreira também, e depois disso, várias e várias vezes a barreira seria quebrada, tanto que o recorde mundial hoje pertence ao marroquino, né? Em torno de 3:45, né? Em torno dessa faixa, quer dizer, quase 15 segundos a menos do que aquilo que parecia ser impossível. Onde eu quero chegar? Nunca diga para você que algo é impossível. Na verdade, gente, impossível é um ponto de vista daquele que não conhece a sua possibilidade e não se alinhou às leis divinas.
A gente ouve falar todos os dias de histórias lindas de casos considerados impossíveis. Curas, abre aspas, milagrosas, porque a ciência não consegue explicar e fazer. Só que a medicina espiritual mostra todos os dias, através da intervenção do mundo maior, quando há mérito do encarnado, quando há o recurso específico, por exemplo, da ectoplasmia, que aquilo que parecia ser impossível para a Terra não é impossível. Quantas vezes a gente vê uma pessoa perdida na vida, né? Você fala, meu Deus, esse menino está perdido, esquece. Né? Esse aqui está perdido, perdeu a existência. Ninguém mais dá conta dele. E de repente a pessoa, graças a Deus, renasce das cinzas como se fosse uma fênix. Depois de uma vida dura, complexa, se torna uma pessoa maravilhosa. Você fala, Ricardo, isso não acontece. Não acontece? O que você me fala da vida do apóstolo Paulo? Mas não é essa história? É essa história, né? Uma pessoa considerada dificílima para a sua época. Ele não reestruturou a sua vida? Maria de Magdala não reestruturou a sua vida? Santo Agostinho não reestruturou a sua vida? Estou falando de nomes conhecidos, mas muitas vezes tem um filho do seu Zé, entende? O pai da Dona Maria, pessoas que eram alcoólatras, dependentes químicos, pessoas agressivas que sim, reestruturam muitas vezes as suas vidas. Não é fácil, mas com certeza também não é impossível. Então, amigos queridos, a pílula do nosso amado evangelho de hoje, para a gente começar bem a nossa semana, te aconselho nunca mais falar que algo é impossível. Lembremos-nos novamente desse ensino incrível de Jesus, que nos convida a não desistir daquilo que a gente acredita, batendo na porta para ela se abrir, tendo a certeza que em algum momento, que se a gente pedir com muita fé, fazendo a nossa parte, que a questão é essa, às vezes a gente pede, mas não faz a nossa parte, né? Aquela história, o sujeito quer ganhar na loteria, mas não joga um cartão. Entende? Aí não funciona, mas se a gente faz a nossa parte, a gente mostra para o mundo maior o nosso compromisso, né, em sermos melhores a cada dia, pode ter certeza que essas barreiras, né, psicológicas do que a gente chama de impossível, elas caem. E a gente acaba descobrindo um poder incrível interno para fazer coisas maravilhosas. Então, repito mais uma vez, não desista de você. Não desista de explorar a sua capacidade de fazer a diferença aonde você está. Não importa a sua religião, não importa a cor da sua pele, não importa a sua orientação sexual. Nunca desista de você. Não importa a dificuldade que você esteja passando financeira, os problemas de saúde, nunca desista de você. Porque Deus, meus amigos, definitivamente nunca desiste de nós. Tá bom? Deus te abençoe muito, estou feliz, como sempre estamos com milhares e milhares de inscritos para a palestra agora de quinta-feira. Se você não se inscreveu ainda, lembrando quem está recebendo a pílula só hoje, quinta de 18 agora, essa semana, a gente vai ter uma palestra muito bonita sobre o despertar do eu sagrado, inclusive falando disso, né, de maneiras práticas, para a gente despertar esse potencial incrível que fica adormecido entre nós, né? Para você se inscrever, entra lá no nosso site do Instituto Namastê, é uma palestra no YouTube, institutonamastê.com.br. Lá tem um banner, você clica nele e se inscreve. Ou então, clica no link que está acompanhando a descrição da pílula do Evangelho de hoje. Tá bem? Ajuda a gente a divulgar, para a gente ter bastante gente refletindo em conjunto. Beijo grande no seu coração, muita, mas muita luz e paz. Uma semana abençoadíssima e lembre-se, não existe impossível. A única coisa impossível é Deus cometer um erro. Tirou isso, gente, tudo é possível, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Esse ensinamento que a gente tem do Evangelho, então, possa você também. Fiquem com Deus, amigos queridos. Muito obrigado por compartilhar a pílula do nosso amado Evangelho e até breve, até muito, muito breve.